Fala pessoal, hoje nós vamos dar início a uma série de vídeos para falar sobre as leis de Newton e suas aplicações. Nesse primeiro vídeo nós vamos falar sobre a primeira lei de Newton. Então vamos lá. Quando falamos em dinâmica dos corpos, nos vem, pessoal, aquela velha imagem mitológica de Isaac Newton, lendo seu livro sobre uma macieira, quando de repente uma maçã cai em sua cabeça. E segundo consta, este foi o primeiro passo para o entendimento sobre a gravidade. As leis de Newton elas constituem os três pilares fundamentais do que chamamos mecânica clássica, que justamente por isso também é conhecida como a mecânica newtoniana. Então, com o objetivo do entendimento da gravidade, vieram o entendimento de força e as três leis de Newton, que são: primeira lei de Newton, princípio da inércia; segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica; terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. Então, como eu já falei, nesse primeiro vídeo nós vamos falar um pouco sobre a primeira lei de Newton, o princípio da inércia. Primeira lei de Newton, o princípio da inércia. Quando a gente está em um carro em movimento e este carro ele freia rapidamente, nós sentimos uma sensação como se a gente fosse jogado para frente. Por quê? Porque o nosso corpo ele tende a permanecer nesse movimento. Como a gente pode observar aqui nesta imagem, né? O carro vem, ele peita aqui no muro, ele para enquanto o bonequinho aqui ele vai para frente, porque ele está em movimento e o corpo tende a permanecer em movimento devido a essa parada brusca. Estes e outros princípios a gente pode compreender através da primeira lei de Newton, a lei da inércia. Então, pessoal, o que é que a primeira lei de Newton ela diz? Ela diz o quê? Que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Logo, a gente pode concluir que um corpo só altera seu estado de inércia se alguém ou alguma coisa aplicar nele uma força resultante diferente de zero. Referencial e inercial. Assim como as demais leis de Newton, a lei da inércia só é válida para um referencial inercial. Logo, ainda vai observar o seguinte: se a força resultante sobre o corpo for nula, ou seja, Fr igual a zero. Fr deve ser igual a zero, como a gente pode observar aqui. Se essa força resultante for zero, um corpo em repouso ele vai permanecer em repouso. E se esse corpo está em movimento, ele move-se em uma linha reta com velocidade constante, ou seja, não ganha aceleração e nem perde a aceleração. Então, para a gente fixar um pouco melhor essa primeira lei de Newton, a lei da inércia, tem uma questão para a gente estar analisando. Julgue as afirmações abaixo. Se um corpo sob a ação de várias forças está em equilíbrio, então esse corpo só pode estar em repouso. Letra B. Um corpo permanece em movimento retilíneo uniforme ou em repouso quando não existe nenhuma força atuando sobre ele. Letra C. Quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo é nula, esse corpo permanece em repouso ou em movimento uniforme em qualquer direção. Um objeto sob a ação de várias forças está em equilíbrio. Isso significa que ele pode estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então, pessoal, de acordo com a primeira lei de Newton, vamos analisar essas afirmações. O item A, o que ele diz? O item A diz que
Se um corpo sob a ação de várias forças está em equilíbrio, então esse corpo só pode estar em repouso. Bem, pessoal, essa alternativa, essa afirmação, ela é falsa. Por que que ela é falsa, pessoal? Porque um corpo sob a ação de várias forças, ela está em equilíbrio, logo este corpo pode estar parado ou ele pode estar em movimento e não necessariamente ele está só em repouso. A letra B, o que a letra B diz? Um corpo permanece em movimento retilíneo uniforme ou em repouso quando não existe nenhuma força atuando sobre ele. Também, pessoal, é falsa essa afirmação. Por que essa afirmação é falsa? Porque um corpo permanece em movimento retilíneo uniforme ou em repouso quando a força resultante que atua sobre ele é nula e não quando não há forças atuando sobre ele. Letra C. Quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo é nula, esse corpo permanece em repouso ou em movimento uniformemente em qualquer direção. Também é uma afirmação falsa, pois quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo ela é nula, esse corpo permanece em repouso ou em movimento uniforme somente em uma linha reta e não em qualquer direção. Logo, nós chegamos à conclusão de que a letra D é verdadeira. Por quê? O que ela diz? Um objeto sob a ação de várias forças está em equilíbrio. Isso significa que ele pode estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então, a afirmação correta é a letra D. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Até a próxima, pessoal. Abraço.